Salve, salve turma, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo vou trazer para vocês as minhas análises de futebol para os jogos desse domingão, jogos do Mundial de Clubes. Estamos em meio à segunda rodada da fase de grupos dessa competição e temos aí equipes da Europa, equipes do México, do Marrocos, da Arábia Saudita e vamos falar sobre essa competição aqui, trazendo aí as análises para esses jogos muito interessantes que a gente tem nesse domingão aqui de Mundial de Clubes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, convido você a deixar um like aqui nesse vídeo para fortalecer o conteúdo aqui do canal, se inscrever se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu trouxer vídeos novos, beleza? Bom, vamos começar falando aqui então sobre o jogo da Juventus contra o Wydad Casablanca do Marrocos. Vamos abrir esse jogo aqui. Para a gente dar uma olhada, tivemos na primeira partida a Juventus vencendo o seu jogo por 5-0 contra o Al Ain e também tivemos o Manchester City, o primeiro jogo foi Juventus contra o Al Ain, foi 5-0 e o Manchester City venceu o Wydad Casablanca por 2-0, então agora a gente tem aí a Juventus jogando contra o Casablanca e o Manchester City jogando contra o Al Ain. Esse primeiro jogo, Juventus contra o Wydad Casablanca, a gente tem aqui a Juventus com um favoritismo interessante, odd de 1,33 contra uma odd de 9,50 do Casablanca, 4,75 para o empate. Temos aqui alguns desfalques importantes no time da Juventus, né? Destaque aqui para o Juan Cabal, o Bremer e o Milik, né, jogadores do sistema defensivo aqui da Juventus que estarão de fora por lesão. Então aí são desfalques consideráveis aí do time da Juventus, mas que não chegam a afetar diretamente na dinâmica tática da equipe. O time da Juventus mostrou já no primeiro jogo, né, na sua estreia contra o Al Ain, que é uma equipe que vem sim com status de favorito aí para essa competição, venceu por 5-0 e lidera o grupo até esse momento, porque tem um saldo maior que o Manchester City, que também venceu na primeira rodada. A montagem tática do Wydad Casablanca para esse jogo enfrentando a Juventus é que chama bastante atenção. O time deve vir com uma linha de 5 jogadores na sua defesa, na linha de meio campo 4 jogadores e um centroavante isolado lá no ataque. Então já temos por aí uma ideia de organização tática de um time extremamente defensivo. Então o time italiano deve ter a tarefa de furar o bloqueio de uma linha muito compactada. Aqui o time do Casablanca deve jogar com uma marcação em bloco baixo, dificultando bastante a infiltração aqui dos atacantes do time da Juventus, tá? A Juventus que tem bons jogadores no seu setor ofensivo, mas que a gente já viu aí é um time com bastante dificuldade quando pega defesas muito fechadas, tá? Então, se a Juventus conseguir fazer como fez contra o Al Ain, abrindo o placar cedo e fazendo com que o time adversário precise necessariamente sair para o jogo e deixar mais espaços aí, a gente pode ter um jogo interessante para gols, tá? A questão aqui é que, como o Casablanca já perdeu a primeira partida na estreia, não pode se dar ao luxo de ficar jogando o tempo todo esperando pelo adversário, né? E tentando sair no contragolpe contra o time da Juventus. O time do Casablanca vai precisar se expor mais, vai precisar sair para o jogo em alguma altura da partida, deixando assim os espaços que a Juventus precisa para poder colocar aí o seu jogo característico, que é o jogo de infiltração dentro da defesa adversária, tá? Então a gente tem aqui um cenário muito interessante para daqui a pouco conseguir buscar uma janela de tempo aqui dentro desse jogo em back a Juventus, tá? Essa é a minha sugestão para vocês que vão trabalhar como trader esse jogo aqui. Se você é punter e quer trabalhar alguma coisa pré-jogo aqui nessa partida, uma boa alternativa pode ser o mercado de cartões, tá? A gente tem aqui a linha de 4.5 cartões pagando 2,20 aqui, o over 4,5 cartões pagando 4,20, eu acho que tá bem interessante aqui.
e temos também um handicap asiático de menos 1,5 para a Juventus, pagando 2,05. É bem provável que a Juventus consiga cumprir esse handicap, mas a gente tem que levar em conta o contexto da competição, onde as equipes grandes da Europa estão tendo bastante dificuldade para conseguir colocar um handicap mais alto. Vimos aí o Bayern tendo muita dificuldade, o Dortmund tendo muita dificuldade, a Inter de Milão tendo muita dificuldade. Essas equipes venceram seus jogos por um placar mínimo, né? Conseguiram aí uma vantagem mínima contra os seus adversários e não cumpriram esses handicaps aqui acima de menos 1, menos 1,5. Então vale a pena ficar muito de olho aqui se você for trabalhar handicap asiático a favor da Juventus nesse confronto, tá? Recomendo trabalhar o back seco aqui na Juventus, que aí sim a gente tem uma possibilidade maior, mesmo trabalhando com uma odd um pouco mais amassada. Beleza? Depois a gente tem às 16 horas no grupo H, Real Madrid contra o Pachuca, né? Esse confronto aqui a gente já viu no Mundial de Clubes, se não me engano, algumas vezes. Ou não chegamos a ver o time do Pachuca jogando contra o Real Madrid, mas aqui a gente tem o time do Real Madrid também com vários desfalques, vocês podem ver aqui, eu não vou citar todos eles, mas vou deixar aqui como chave aqui a ausência do Mbappé e o Endrick também está fora, ou seja, a gente tem o titular do ataque e o reserva imediato também fora, os dois estão fora por lesão, o que faz com que a gente tenha o Xabi Alonso aqui colocando uma escalação de um ataque bastante alternativo aí com o Garcia como centroavante, né? Ele não é um 9 de origem, então a gente deve ter aqui o jogador exercendo essa função meio que como um falso 9 aqui, alternando posição principalmente com o Rodrigo aqui, né? Às vezes o Rodrigo vai vir por dentro e o Garcia vai vir pelo lado, mas o Real Madrid não deixa de ter um bom poder de fogo, vai enfrentar uma das melhores equipes mexicanas que a gente viu aí na atualidade, a equipe do Pachuca é uma equipe que volta e meia aparece também disputando o Mundial de Clubes, esse Mundial tradicional que a gente tinha no final do ano, né? O Pachuca é quase sempre o representante mexicano que aparece aí para disputar o Mundial. Vai enfrentar a equipe do Real Madrid, que além de ter essa questão dos desfalques, ainda tem toda uma sobrecarga aí da temporada, né? Então, alguns jogadores considerados titulares aí no Real Madrid não vão começar jogando, né? Então a gente pode ter aí uma situação que o Pachuca pode aproveitar. O primeiro jogo do Real Madrid nesse Mundial foi contra o Al Hilal, foi um empate em 1-1. Então, o Real Madrid ocupa hoje a segunda colocação do grupo, já que o Salzburg venceu o Pachuca e é o líder aqui do grupo do Real Madrid. E o Al Hilal vai enfrentar o próprio Salzburg. Então, aqui a gente tem um cenário que, eventualmente, se o Al Hilal vencer o Salzburg, pode somar 3 pontos também e subir no grupo. E o Real Madrid pode ir para 4 pontos, aliás, porque empatou a primeira, né? E o Real Madrid precisa necessariamente vencer o Pachuca para se manter também nessa situação aí. Perdão. O que a gente tem aqui? Muito provavelmente a gente vai ter um Real Madrid talvez mais empenhado em tentar fazer saldo de gols, porque fazendo o saldo de gols vai a 4 pontos e com saldo pode ficar na frente, eventualmente, do Al Hilal, que vença aí o Salzburg e consiga também somar 4 pontos, né? Caso o Salzburg vença o Al Hilal e some 6 pontos aqui, o Real Madrid com saldo vai ficar na segunda colocação, de certa maneira confortável aqui. Então, não vejo sob risco a classificação do Real Madrid, mas precisa vencer esse jogo. Odd idêntica à da Juventus, né? 1,33 aqui, odd de 8,50 para o Pachuca e 5,25 para o empate, tá? Acho um jogo bom também para a gente trabalhar back ao time europeu, aqui a exemplo do que eu sugeri para vocês na Juventus, para o Real Madrid vale a mesma coisa. Linha de handicap está pagando 1,95 o menos 1,5 para o Real Madrid. Como eu falei para vocês, tem que ter muito cuidado, as equipes europeias não estão conseguindo se sobrepor assim com muita diferença contra as equipes sul-americanas e centro-americanas, né, como é o caso aqui do Pachuca, e a linha
de cartões também está em 4,5, pagando 2,10. Também pode ser interessante aqui, um jogo bastante disputado. Eu imagino que a gente vai ter aqui entre Real Madrid e Pachuca, beleza? Às 19 horas temos o outro jogo do grupo, Red Bull Salzburg enfrentando o Al Hilal. Red Bull com 3 pontos no grupo, é o líder do grupo, e o Al Hilal com 1 ponto, vindo de um empate aí contra o Real Madrid. Al Hilal conseguiu, na minha visão, a coisa mais difícil nesse grupo, que era segurar a potência do grupo, né? Segurar o Real Madrid. Conseguiu arrumar um empate aqui, segue vivo para tentar a classificação aqui. Basicamente, só vai depender de si aqui, porque se vencer o Salzburg, o Al Hilal vai para 4 pontos, e aí vai depender de uma questão do resultado paralelo do Real Madrid contra o Pachuca. Caso o Real Madrid não consiga fazer saldo, o Al Hilal, conseguindo fazer um saldo melhor, assumiria a liderança do grupo aqui, porque vence o time que está na liderança e consegue fazer um saldo maior que o Real Madrid aqui. Então, em caso de vitória, o Al Hilal basicamente encaminha a sua classificação, porque vai ficar ali entre primeiro e segundo do grupo, e se conseguir vencer com um saldo de gols importante, vai conseguir chegar aí à liderança do grupo, tá? É importante a gente citar aqui também que o time do Al Hilal tem 2 jogadores muito importantes que estão fora por lesão, o Mitrovic, o centroavante goleador do time, e o Aldalsari, jogador que a gente viu aí muito bem na última Copa do Mundo, né? Um árabe que é um dos melhores jogadores da equipe, também não vai estar presente aí devido à lesão, né? A ausência aqui no Red Bull Salzburg, a mais importante, sem dúvida, é o Konaté, zagueiro de muita qualidade aqui, que é o titular e foi por muitas vezes o capitão dessa equipe do Salzburg, aqui também está fora por lesão. Se a gente olhar as 2 escalações aqui, a gente vai perceber uma diferença grande em relação à organização tática, né? O time do Salzburg, ele joga num 4-2-2-2, ou seja, quando ataca, consegue atacar até com 6 jogadores aqui, né? Esse quarteto ofensivo aqui, mais os 2 laterais que se somam ao ataque aqui como se fossem alas, né? E os volantes fazem o trabalho de recomposição aqui. E do outro lado a gente tem um time que tem muita qualidade pelas pontas, principalmente com o Malcom aqui na ponta direita, é um jogador muito acionado. Rubem Neves é um jogador também que tem muita qualidade no que diz respeito à posse da bola, e bem provavelmente ele vai ser um dos protagonistas, como foi no jogo contra o Real Madrid, tá? Então, bastante atenção nesses jogadores aqui, sobretudo para finalização a gol, junto com o Marcos Leonardo, que é o atacante camisa 9 aqui, ocupando a posição deixada pelo Mitrovic, que está fora por lesão, tá, pessoal? Então, vale a pena a gente pensar aqui numa possibilidade de trabalhar lei ao Salzburg. Por quê? Porque o Salzburg venceu a primeira partida. Se ele não vencer a segunda partida, não é nenhum problema. Daqui a pouco um empate aqui pode servir para o Salzburg também, tá? Então é um time que já conseguiu fazer um resultado no primeiro jogo, vem para a segunda partida um pouco mais tranquilo aqui do que o Al Hilal. Então a necessidade de vitória, ela está mesmo para o lado do time árabe, tá? Então a gente tem aqui a possibilidade de buscar um lei ao time do Salzburg aqui. Odd perto de 4, aí tem um bom potencial de correção aqui, trabalhar contra o time do Red Bull Salzburg, beleza? Depois, para fechar às 22 horas, temos no grupo G também Manchester City e Al Ain. O jogo de estreia das 2 equipes foi vitória do Manchester City por 2-0 contra o Wydad Casablanca, e o Al Ain tomou 5 da Juventus, né? Então aqui a gente tem o Al Ain já com a corda no pescoço, precisa vencer esse jogo, senão estará eliminado já na fase de grupos aqui, porque a Juventus vai enfrentar o Casablanca, provavelmente vai conseguir um bom resultado aqui, se não uma vitória, pelo menos um empate, que eu colocaria a 4 pontos, né? Distanciando-se aí do Al Ain, que está com 0 pontos, não vai conseguir chegar a 4 nessa rodada. O Manchester City empatando também vai a 4, então colocaria as 2 equipes europeias em condição de classificação aqui para a próxima fase, um empate no jogo da Juventus e um empate aqui no jogo do Manchester City, tá? Então toda a necessidade de fazer um jogo para vencer é do time do Al Ain.
o que significa que o time vai jogar muito mais exposto, que o time vai jogar deixando bastante espaços para o time do Manchester City, que fez um jogo basicamente protocolar contra a equipe do Wydad Casablanca na estreia, né? Então a gente deve ver aqui um time mais ou menos fazendo o mesmo estilo de jogo, só que aqui com muito mais espaços e com muito mais possibilidades, tá? A escalação que a gente vê do Manchester City aqui é uma escalação mais titular do que foi a da estreia, né? No jogo de estreia a gente não viu o Rodri, por exemplo, começando como titular, o Haaland também não estava como titular, o zagueiro aqui, o goleiro também não era o mesmo, tá? Então a gente tem aqui algumas modificações na equipe do Manchester City que provavelmente aparecerão para esse jogo, deixando o time muito mais agressivo e muito mais letal no que diz respeito à capacidade de finalização das jogadas, tá? Então podemos tentar pegar aqui uma goleada do Manchester City, levando em consideração que o all-in vai deixar muitos espaços. Podemos pegar aqui também o handicap a favor do Manchester City, tá no menos 2,5 a linha do Manchester City aqui, pagando odd 2, pode ser interessante também, mas tem que ir com cuidado, porque como eu já falei para vocês, os europeus não estão colocando o pé 100% nesse campeonato mundial, né? A gente está vendo as equipes europeias jogando muito mais ali como se fosse um torneio de verão, né? Não dando tanta importância assim para os jogos desse Mundial, e isso pode acabar pesando no que diz respeito ao volume de jogo que essas equipes podem apresentar. Então, o ideal é acompanhar o jogo e ver se o time está de fato interessado em construir um placar mais elástico e aí sim tentar pegar essas odds aqui tanto no handicap quanto na goleada do Manchester City. Beleza? Lembrando sempre para vocês, quem está no apoio do vídeo aqui é o site da Superbet. Eu vou mandar lá no meu canal do Telegram algumas entradas para os jogos de amanhã realizadas no site da Superbet. Se você não tem conta na Superbet, é só escanear o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no link aqui na descrição do vídeo. Você vai conseguir aproveitar várias super odds que tem lá dentro da Superbet para os jogos desse Mundial e, é claro, aproveitar aí um dos sites com melhor usabilidade e navegabilidade, uma experiência de usuário excelente para você que é apostador brasileiro. A Superbet é um site licenciado 100% aqui no Brasil e oferece uma experiência muito bacana aí para os usuários brasileiros, beleza? Então tá dada a dica aí para vocês, Superbet, parceiro aqui do canal Stake Cheia. Era isso, um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo, até lá!